preparando para esse confronto que acontece amanhã, terça-feira, na Argentina, e é assim que tem sido. O Palmeiras tem pensado dia a dia, porque é difícil fazer previsões. Quase que contando aí com uma eliminação no Campeonato Paulista, e aí os resultados acabaram deixando bem favoráveis, né? Para aqueles que estão jogando o Campeonato Paulista, claro que a intenção é avançar, a ideia é avançar, sim, eles podem mostrar trabalho também, é uma oportunidade para esses jovens garotos. Ontem o Palmeiras teve 8 jogadores da base entre esses jogadores que estiveram em campo contra o Santo André, então é sim uma oportunidade para esses atletas. Mas vamos lá, falando de Libertadores, Bruno e amigos, nesse momento o Palmeiras está fazendo o seu último treinamento aqui em São Paulo, depois pega um voo fretado para a Argentina, porque amanhã tem um confronto pela Libertadores. A Libertadores, que é a competição que o Palmeiras ama jogar e que tem tido bons resultados. É líder do seu grupo, venceu com muita propriedade também a última partida contra o Del Valle, uma goleada de 5-0 no Allianz, com seu melhor futebol, o que fez com que a cobrança, a pressão fosse aliviada nesses últimos dias também. A gente não deve ter grandes surpresas com relação à escalação. No Campeonato Paulista a gente tem visto mais essas invenções do Abel Ferreira. Agora eu acho que depois do jogo contra o Del Valle, o Abel sim encontrou o seu time. E aí, na ponta da língua, a gente pode dizer que é um time formado por 3 zagueiros, porque ele tem repetido também essa estratégia no próprio Campeonato Paulista. E a dupla deve ser o Patrick de Paula e o Danilo. Inclusive, o Patrick de Paula ficou entre os jogadores destaques da seleção da Conmebol na última semana, referente a essa segunda rodada de jogos. Então foi muito bem, o Abel está bem satisfeito, a gente deve ver essa repetição. A novidade, para quem estava preocupado também, é com relação ao Wesley. A gente viu uma imagem bem forte e até alguns imaginavam que ele pudesse ter tido uma lesão muito mais séria, mas foi uma entorse leve e ele já realizou o último treinamento. Então é uma opção sim para esse ataque do Abel Ferreira. O Abel não conseguiu fazer as contratações que buscava para o seu setor ofensivo, então vai encontrando essas soluções caseiras, né? O Wesley é uma opção, aguarda a recuperação do Breno Lopes também para as próximas semanas. E esse é um Palmeiras que vai vivendo um dia de cada vez, amigos. A gente às vezes tem que parar, respirar e viver um dia de cada vez, não é mesmo? Até, Eugênio, tem uma questão envolvendo Defensa e Justiça que gera muita atenção, os casos de Covid por lá, né? Até o final de semana eram 10 casos e claro, é preciso acompanhar como é que isso vai evoluir no adversário do Palmeiras, Eugênio. Sim, né? Eles já jogaram contra o Universitário assim e ganharam por 3-0 no meio de semana, com uma equipe bem modificada em relação àquela que tem sido a principal. Ontem modificaram um pouquinho mais e perderam para o União de Santa Fé pelo campeonato argentino, pela Copa da Liga Argentina. Mas, por mais que o time seja mexido, é um clube que tem uma estrutura e que tem uma maneira de jogar muito definida. Então, os jogadores que saem dão seus lugares a outros que conseguem chegar e repetir pelo menos o padrão de jogo. Não se espere uma partida fácil, apesar de tantos desfalques da equipe argentina. Marra, a Bibi trouxe a projeção ali de Patrick de Paula e Danilo. Diga, Bibiana, pode ir você, vai você. Não, até complementando com relação a esses casos, né? A gente tem a informação que muitos estão assintomáticos, mas a partir do protocolo da Conmebol, testando positivo, não pode entrar em campo e tem que cumprir aqueles 10 dias. A gente viu isso se repetir nos times brasileiros também. E aí, desses atletas que estiveram na partida traumatizante, de certa forma, pela Recopa, são 6 atletas, entre eles o Brian Romero também, um dos atletas que está aí atingido pela Covid-19. Então, claro que isso tem um impacto muito grande na equipe, especialmente quando a gente está falando de um time que, embora tenha demonstrado no campeonato que tem recursos também, é um time que tem um elenco mais enxuto, que tem um orçamento mais enxuto também lá na Argentina e que aposta muito na criatividade do BKSS, que vem vencendo e vem sendo muito elogiado também pelos dirigentes aí do Defensa. Criatividade é o que não falta em ambos os lados, né? Falando de Abel Ferreira e também de BKSS. Mas essa dupla que a Bibiana trouxe, da projeção aí para esse possível Palmeiras, com o Patrick de Paula e com o Danilo, é isso mesmo? Sabe o que a gente falou, sabe o que eu penso, Mariana? É que o Defensa e Justiça ele fez um bem gigante ao Palmeiras. Porque a vida não é feita de vitórias. A vida na verdade, eu tenho muito uma derrota. Que
vitória. A questão é que depois de uma derrota você precisa entender como perdeu. Eu entendo que o meio de campo do Palmeiras ele precisa, para um jogo como esse, o Defensa e Justiça, de muita vitalidade para preencher espaço. O Defensa e Justiça não é um time altamente técnico, cheio de Messi e Cristiano Ronaldo, mas é um time altamente inteligente e trabalhador para aproveitar a brecha que você vai deixar. Esse time trabalha com a bola de uma forma que faz o jogo girar e você não perceber. E aconteceu isso com o Palmeiras nos 2 jogos. Então o Defensa insiste em explicar algumas situações aos adversários. Acho que a vitalidade de Patrick de Paula e de Danilo pode eventualmente ser também enganada pela movimentação do Defensa, mas tem mais força de recuperação por causa da idade. Porque eles conseguem fazer mais rapidamente a recuperação que outros jogadores. Por isso eu não imagino de forma alguma o Zé Rafael mais atrás. Eu não consigo imaginar, porque acho que foi isso o ensinamento proposto pelo Defensa. Bibi, muito obrigada pela sua participação. A gente te aciona aí durante a semana, porque semana de Libertadores é sempre muito quente. Bom trabalho para você. Obrigada, Mari. Para a gente encerrar as informações também, o Palmeiras com esse jogo, se empatar ou se vencer, pode atingir a maior série de invencibilidade de brasileiros na Libertadores. Já são 10 jogos como visitante que o Palmeiras não perde, então é um número bem expressivo, bem considerável. E claro que o Palmeiras quer quebrar todos os recordes nessa temporada e repetir mais uma vez o feito da última temporada como campeão da América. Até mais!